Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os 2 anos de vigência do Código de Processo Civil. Veja também, 13º Juizado Especial de Fortaleza ganha novas instalações em faculdade. E vítimas de violência doméstica e servidoras da Justiça recebem homenagens no mês da mulher. O 13º Juizado Especial da capital conta com novas instalações. A estrutura fica localizada na FAMetro, Faculdade Metropolitana de Fortaleza. O novo prédio conta com salas de audiência e conciliação, secretaria, balcão de atendimento ao público e banheiro adaptado, entre outros espaços. O convênio com a FAMetro também inclui a atuação de estagiários do curso de Direito. A solenidade de inauguração ocorreu no dia 20 de março e contou com a presença do chefe do Judiciário, desembargador Gleidson Pontes. É um ambiente funcional, você percebe que ele é compacto e ao mesmo tempo confortável, né, para receber as pessoas, os usuários que demandam o Poder Judiciário e também os servidores que vão prestar o seu trabalho aqui. Também estiveram presentes o coordenador do Sistema de Juizados Especiais, desembargador Mário Teófilo Neto, a vice-diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, a juíza Josiana Serpa, além de representantes da FAMetro. Esse é o 7º juizado da capital a funcionar dentro das instalações de uma faculdade. Para a mantenedora da FAMetro, Maria da Graça Martins, um juizado moderno e bem localizado facilita o acesso à justiça e promove a inclusão social. O nosso aluno terá uma vivência perto do local onde ele está estudando. Esse acesso fácil à justiça para nós é muito compensador, muito gratificante, exatamente porque nós podemos propiciar a comunidade na qual nós estamos inseridas, nós podemos propiciar essa facilidade de acesso à justiça. A titular do juizado explica que a unidade trata de assuntos de natureza civil e possui acervo de 1.400 processos. Nós atendemos o jurisdicionado, que tem demandas que vão até 40 salários mínimos, 20 salários mínimos, até 20 salários mínimos sem advogados e a partir de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, necessariamente com advogados. O juizado funciona na Rua Conselheiro Estelita, 547, bairro Jacarecanga. Também são atendidas pelo juizado pessoas residentes nos bairros Monte Castelo, Farias Brito, Carlito Pamplona, Pirambu, Cristo Redentor e parte do centro, São Gerardo, Álvaro Wayne e Moura Brasil. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Apesar de ser um delegatário de serviço público, o cartorário atua como empresário, sendo responsável pelo espaço físico da serventia e pela contratação de empregados. Veja mais detalhes na segunda parte da reportagem sobre o funcionamento dos cartórios. O cartório é uma instituição privada que exerce uma atividade pública e se mantém por meio do pagamento pelo uso dos serviços. Essa cobrança é tabelada e está definida em lei. As tabelas de valores dos serviços devem estar afixadas nos cartórios. Este aqui disponibilizou inclusive em braille. A população também pode consultar o site do Tribunal de Justiça. No caso de cobrança indevida, o usuário deve fazer uma reclamação ao juiz da comarca. Parte do que é arrecadado fica com o notário ou registrador. A outra parte é dividida entre Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria. Do usuário é cobrada uma importância para custear esse serviço. Cada estado tem uma atribuição que é de elaborar uma tabela de emolumentos, estabelecendo para cada tipo de serviço que o cartório faz um valor. Essa tabela, ela só pode ser revista ou pela variação da UFI, no caso do Ceará, ou se houver uma mudança que não esteja contemplada na mera atualização monetária, é preciso que se mande um projeto de lei. Por exemplo, agora mesmo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no final do ano passado, elaborou uma nova tabela e remeteu esse projeto de lei para a Assembleia. Cada emissão de selo, como este, corresponde a um tributo. O valor vai para um fundo administrado pelo Tribunal de Justiça, que é destinado a cobrir custos com as atividades do Poder Judiciário e a ressarcir atos gratuitos praticados pelos cartórios.
Um exemplo é a certidão de nascimento. Ela é gratuita para o cidadão, mas quem paga pelo documento é o Poder Judiciário, por meio de recursos adquiridos com outros atos cartorários. Os tributos também contribuem para a modernização dos cartórios. As estantes com grandes livros manuscritos fazem parte do passado. Esse cartório centenário aderiu à virtualização. Totalmente diferente do que era no passado, onde tudo era arquivado fisicamente, né? A gente tinha, às vezes você ia reconhecer uma firma, a gente tinha que ir atrás do cartão de autógrafo na gaveta, num arquivo, né, para localizar, para poder comparar a assinatura do documento com do cliente. Hoje toda essa parte de registro, ela está digitalizada. Agora tudo está bem mais fácil, mais rápido, devido a essa questão da informatização. Em 16 de março foi celebrado o Dia do Ouvidor. A Ouvidoria do Poder Judiciário comemorou a data, inaugurando novas instalações para atender melhor ao público e aos servidores da unidade. A readequação de espaços teve o objetivo de oferecer maior conforto ao público e não houve custos para o tribunal. Durante a solenidade de inauguração, a ouvidora-geral do TJCE, desembargadora Iraneide Moura, aproveitou a data para prestar homenagens aos ex-ouvidores. Em 2017, a Ouvidoria do Judiciário Cearense recebeu 7.108 manifestações. Mais de 70% das demandas foram registradas via e-mail. Além disso, realizou audiências públicas nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. Ao todo, as 3 mobilizações reuniram 265 pessoas. A audiência pública, ela justamente, digamos assim, ela é a vitrine e também é a exteriorização dessa interlocução da sociedade com o judiciário, porque nós estamos lá presentes na comunidade, lá presentes, abrindo as nossas portas para as manifestações. Já estamos com esse agendamento agora para março, em Aracati. O Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, também conta com ouvidoria. A juíza Silvia Sá Nóbrega, que está à frente do órgão, destacou as atribuições. Ouvir, principalmente, o jurisdicionado e, ao ouvi-los, trazer para junto de nós as reclamações, as sugestões, os elogios ou até mesmo situações em que eles queiram que a gente saiba e que talvez nós, por estarmos no dia a dia, não estejamos vendo. Para entrar em contato com a ouvidoria, você pode mandar e-mail para ouvidoriageral@tjce.juiz.br ou ligar para DDD 85-3207-7430. O atendimento também é feito pessoalmente no Tribunal de Justiça. O endereço é Avenida Ministro José Américo, sem número, no Cambeba, em Fortaleza. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. No próximo bloco, a gente fala sobre os impactos do atual Código de Processo Civil, que completa 2 anos este mês. Até já! A população da comarca de Iracema conta com o novo fórum desde o dia 16 de março. A nova instalação está em conformidade com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e faz parte do plano estratégico do Judiciário de retirar unidades que funcionavam em prédios de agências bancárias. O imóvel foi cedido ao TJCE pelo governo do estado e a obra custou cerca de R$554 mil. Anote o novo endereço: Avenida Augusta Clementina de Negreiros, sem número, bairro Jatobá. Atividades jurídicas, educativas e culturais para as mulheres marcaram a 10ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorreu de 5 a 9 de março. A Força Tarefa é uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal e tem o objetivo de agilizar audiências e julgamentos de ações que envolvem violência doméstica. Somente no Juizado da Mulher de Fortaleza, o esforço contou com 4 juízes, além de representantes do Ministério Público e da Defensoria. A unidade movimentou 607 processos, sendo realizadas 129 audiências e proferidas 68 sentenças. 146 medidas protetivas foram concedidas. Nós tivemos 4
4 juízes, 5 promotores, procuramos julgar os processos nas próprias audiências, deferimentos de medidas protetivas. Então, foi uma semana que eu reputo de muito produtiva. Além da parte jurídica, houve ainda conversa com mulheres atendidas no Núcleo de Atenção Médica e Integrada da Universidade de Fortaleza e palestras sobre Lei Maria da Penha para funcionárias de uma confeitaria. Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as homenagens tiveram início com a apresentação do grupo musical Nós, Vós, Elas, que entoou canções sobre o empoderamento feminino. A programação também contou com café da manhã, distribuição de rosas e espaço para o bem-estar e beleza das mulheres, com corte de cabelo, design de sobrancelhas, hidratação das mãos e limpeza de pele. Outra atividade foi a realização de grupo reflexivo com mulheres que pediram a desistência do processo. A comerciante Silene Costa participou da programação e elogiou a iniciativa do Judiciário. Gostei demais, maravilhoso, saímos da rotina, né? Eu acho que a mulher precisa disso, né? De glamour, de festa, né? Todo dia. Eu aconselho toda mulher que se sentia assim, sofrida, vir aqui, né? Porque a gente é muito bem recebida, muito bem apoiada. A titular do Juizado da Mulher de Fortaleza também recebeu homenagem na Câmara Municipal pelos serviços prestados em prol do combate à violência doméstica. A solenidade contemplou outras personalidades e ocorreu durante sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. A indicação da magistrada partiu de iniciativa da vereadora Larissa Gaspar. A doutora Rosa, desde 2007, tem atuado no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, feito esforço sobre-humano para dar conta de deferir todos os pedidos de medidas protetivas que lhe chegam diariamente. São cerca de 450 pedidos de medida protetiva todos os meses. E para além da questão da assistência jurídica, a doutora Rosa é uma pessoa que colabora, realizando também oficinas educativas, fazendo palestras, rodas de conversa, contribuindo para o empoderamento das mulheres, a fim de que elas possam realmente romper com esse ciclo da violência. Além das vítimas de violência doméstica, as servidoras do Judiciário também receberam homenagens. A programação foi aberta com a apresentação do coral do Poder Judiciário. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe as folhas com a certeza de que muito pouco eu sei. Ao longo de março, o Judiciário promoveu palestras que envolveram diversos temas, como câncer de mama, o papel da mulher na política, saúde emocional e a mulher na contemporaneidade, ministrada pela doutora em Direito Público pela Université Paul Cézanne, Débora Santana. Para essas mulheres que estão todo dia aqui no Judiciário, pegando esses processos, diante de questionamento de violação de direitos humanos da mulher, também de questionamento enquanto seu papel dentro e fora de casa, né, dentro da área de trabalho, como também dentro da família. Então, assim, não só para o Judiciário, mas para seu papel de inserção dentro da sociedade, né? Como também nós discutimos a questão da participação política da mulher. Houve ainda mesa redonda com mulheres que ocupam cargos de liderança no tribunal e espaço para saúde e beleza, que incluiu maquiagem, limpeza de pele. Eu fiz uma limpeza de pele, também a maquiagem, e quero parabenizar o Judiciário por mais uma iniciativa no que diz respeito à mulher de um modo geral, da mais humilde à magistrada, né? Então eu quero parabenizar a todas as mulheres, não só do Judiciário, mas do mundo inteiro. No Dia Internacional da Mulher, foi montado o telão com fotos de quem compõe o Judiciário Estadual e divulgada a frase que melhor destaca a importância feminina no Poder Judiciário. A mais votada por magistrados e servidores foi a frase de autoria da desembargadora Lisete Gadelha. Na visão feminina, a vida tem cor, luz e compromisso. Assim é a mulher no Judiciário. O que é a vida sem cor? Não. Nada é preto e branco. Tudo tem uma cor. Não somente o tom rosa. Por que luz? A partir da maternidade. A partir da hora que você é concebido, da hora que você nasce. E aí você constrói um mundo que sem luz não pode ter o efeito do empoderamento. Por final de tudo, né? O compromisso, a responsabilidade, o se dar cada vez mais. A mulher tem que provar
todo dia que ela é merecedora dos cargos que ocupa. Não só no trabalho, mas como mãe, como esposa, como companheira, como irmã, como filha, como conselheira. E por isso é que eu me sinto bastante feliz em ter sido escolhida a nossa frase. O atual Código de Processo Civil brasileiro completou 2 anos de vigência no dia 18 de março. Para falar sobre os impactos promovidos pela nova lei, eu converso com o juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, Emílio Viana, e com o superintendente da área judiciária do TJCE, Nilciton Aragão. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor Emílio, o atual Código trouxe mudanças significativas no trâmite dos processos. Por que foi necessária essa reformulação? Há vários aspectos que levaram à construção de um código novo. A gente tinha um estoque de processos inimaginável. Em um dado momento, os dados do CNJ apontavam 100 milhões de processos. Não havia previsibilidade nos julgamentos, isso acabava estimulando um excesso de demanda. Mas essas são apenas algumas das razões pelas quais a gente precisava de um código novo. Na verdade, a gente precisava de um modelo de processo que fosse mais adequado ao modelo constitucional que vem desde 88. O processo já não é mais apenas forma de solução de conflito entre A e B. O processo é muito mais do que isso. O processo é ampliação de espaço de participação democrática, de participação do cidadão comum na vida da comunidade. É nesse contexto que vem o Código de 2015. Doutor Nilciton, o que o Judiciário cearense já fez para se adequar ao novo CPC? Desde a aprovação do Código, teve um ano de vacatio legis, diversas comissões, diversos estudos já foram iniciados imaginando o impacto que ia ter a entrada em vigor do Código. Então, desde lá, diversos regramentos internos do tribunal foram apresentados, foi reformulado o regimento interno, que era um regimento já antigo, para se adequar a essa nova realidade de procedimento, aprimoramento e treinamento de servidores para as novas atribuições, criação de fluxo de sistema e de rotinas de trabalho para permitir o funcionamento do código nos moldes em que ele foi proposto, até mesmo a instituição de novos sistemas, como, por exemplo, o Código mudou o sistema de peritos, que exigia um cadastro. Então, nós tivemos que abrir editais para credenciamento de peritos, editais para credenciamento de leiloeiros, tudo isso destinado ao atendimento do Código. Doutor Nilciton, com o novo Código, as ações estão sendo processadas e julgadas de uma forma mais rápida? O Código, isso é preciso que se entenda, ele foi pensado com o objetivo de dar ao cidadão, dar ao jurisdicionado uma resposta melhor. Em alguns casos, essa resposta melhor, ela também vem mais rápido. Mas existem diversos dispositivos que, para aumentar a qualidade, também elevaram um pouco o prazo de entrega. Então, nós temos prazos recursais que foram aumentados, nós temos uma questão que foi muito debatida e muito pedida, que foi a cooperação. Então, sempre que vem uma matéria nova, o juiz abre um diálogo com as partes. Então, essa maior comunicação entre os atores do processo, ela foi intensificada. Então, não é só a velocidade. Velocidade é, sem dúvida, um elemento de primeira ordem, mas não a única. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o novo Código de Processo Civil brasileiro. Estamos de volta para falar sobre as mudanças ocasionadas com a vigência do novo CPC. Nossos convidados são o juiz Emílio Viana e o superintendente da área judiciária do TJCE, Nilciton Aragão. Doutor Emílio, o atual CPC diminuiu a possibilidade de recursos. Esse também era um anseio da sociedade? O Código de Processo não foi pensado e, na verdade, ele não reduz o número de recursos. Ainda que essa tenha sido uma questão muito intensamente discutida durante o processo de construção do Código. Na verdade, o único recurso que foi em rigor extinto foi o de embargos infringentes. E ainda assim o Código tirou com a mão e deu com a outra, porque ele extinguiu os infringentes, mas criou uma técnica de julgamento que chama técnica de ampliação de colegiado. E o que significa na prática para o cidadão comum entender? Pegar o exemplo mais comum, que é a apelação. A apelação é normalmente julgada por 3 julgadores. Quando há divergência, quando há 2-1,
esse número de julgadores é automaticamente expandido para 5, mais 2 são convocados. Isso admite a possibilidade de revisão automática da decisão e, ao mesmo tempo, qualifica o debate, qualifica a discussão que é travada naquele processo e isso, pelo menos em tese, gera uma decisão melhor. Dr. Nilson, que medidas a administração do TJCE já adotou para promover a mediação e a conciliação e o que ainda precisa ser feito? A promoção da solução consensual de conflitos é, sem dúvida, um dos grandes pilares do novo Código. É uma das ações que mais tem gerado debates e mais tem tido uma atenção pela administração pública, não só a nível estadual, mas a nível nacional. E eu acho que aqui no Ceará a gente tem uma situação privilegiada. Nós tivemos aí 2 gestões, as 2 que atuaram durante a aprovação do novo Código, absolutamente preocupadas com a ampliação da disponibilidade de meios consensuais para a solução do conflito dentro do judiciário, como você falou, a mediação e a conciliação. Isso implica uma série de ações de cunho até administrativo, além de ações de cunho processual. O treinamento dos juízes e dos servidores para compreender que determinadas demandas têm que ser encaminhadas para uma sessão de mediação ou de conciliação, e do ponto de vista administrativo, a criação de unidades jurisdicionais novas, que são os SEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, aparelhamento dessas unidades com o pessoal qualificado em número suficiente, além do que o treinamento de mediadores e conciliadores fora do quadro do tribunal que podem atuar. Então isso é um movimento muito grande e demora um pouco para ser absolutamente incorporado porque pressupõe uma mudança também cultural. Isso demora para chegar para o servidor, para o magistrado, e demora mais tempo ainda para que o jurisdicionado entenda essa nova forma de entrega de uma solução do conflito em certos termos e, para alguns casos, de qualidade maior por ter sido decidida pelas próprias partes de acordo com o seu interesse, de acordo com as suas necessidades. Se o ministro me permite, uma coisa que eu acho relevante dizer: mediação e conciliação não é para reduzir estoque de processo. Mediação e conciliação são caminhos mais adequados para a solução dos conflitos, porque algumas vezes, muitas vezes, os conflitos são maiores do que os processos comportam. Os processos não conseguem descrever o tamanho do conflito. Para pegar um exemplo muito banal que eu uso em sala de aula, provavelmente todos nós usamos. Isso é muito comum nas demandas de família. O casal chega lá para discutir os alimentos. Mas, na verdade, a questão dos alimentos é o menor dos problemas. Tem lá o rompimento ou não do vínculo, as mágoas, a pretensão de guarda, a pretensão de divisão do patrimônio. Então, não raras vezes, o conflito é muito maior do que o processo. E aí, a mediação ou a conciliação, de acordo com o caso, é muito mais adequada para a compreensão disso e para a solução efetiva disso. Doutor Emílio, como está funcionando o sistema de precedentes judiciais? Falar de precedente é falar de uma mudança completa de cultura. Para o leigo entender a sistemática de respeito às decisões anteriores, extraindo daí o dever dos tribunais de serem coerentes, harmônicos, estáveis nas decisões que tomam. É preciso que os tribunais entendam que, para que as decisões gerem um grau maior de legitimidade, para que a população acredite mais na atuação dos tribunais, essas decisões possam ser previsíveis, estáveis, que o cidadão comum possa legitimamente conduzir o seu comportamento a partir do que ele espera da decisão judicial. As decisões judiciais elas só vão ser capazes de gerar indução de comportamento adequado dos cidadãos se elas forem estáveis. E aí o sistema de precedentes entra nesse contexto. Doutor Emílio, o incidente de resolução de demanda repetitiva é uma inovação do CPC. O senhor pode explicar, primeiramente, o que é demanda repetitiva e como esse mecanismo criado está ajudando a acelerar os processos? 2 pessoas litigando com o Estado, por exemplo, uma para discutir desapropriação, outra para discutir o direito a um benefício qualquer de servidor, mas aquelas demandas podem ter um DNA comum, um traço comum, digamos, a discussão da taxa de juros que vai ser utilizada. E aí o que o sistema permite hoje é que você extraia essa parte comum e julgue por amostragem. E aquilo que é firmado como precedente, a decisão que é tomada, sirva para resolver tudo ao mesmo tempo e de uma maneira estável. O IRDR é o caminho mais adequado, sobretudo no contexto dos tribunais ordinários, dos tribunais de segundo grau, para a consolidação do entendimento desses tribunais.
Doutor Nilson, que melhoramentos o CPC trouxe com relação à execução das decisões e o que o tribunal tem feito para acelerar esses processos? O Código trouxe uma série de novas medidas executórias coercitivas para tentar viabilizar isso. Desde a previsão da possibilidade de protesto de título judicial, antes eram só os títulos extrajudiciais, a possibilidade de negativação do nome do devedor, a possibilidade de poder-dever do juiz maior na busca de bens penhoráveis, por exemplo, ou até mesmo na utilização de meios executórios atípicos, né, que não estão expressamente previstos no Código. Uma série de sistemas também são desenvolvidos, nós já conhecemos o Bacenjude para finalidade de penhora de dinheiro em conta ou em aplicação financeira, e fora outros sistemas. Outra questão que ajuda bastante, né, a questão dos leilões judiciais eletrônicos. Doutor Nilson, como está a promoção da sistemática de leilões judiciais eletrônicos? Quando se penhora um bem numa execução, esse bem tem que ser vendido para entregar o que o jurisdicionado procura, que é o dinheiro. E o leilão físico é algo que tem uma série de dificuldades, de complicações, principalmente em grandes centros como o nosso. A ideia do leilão eletrônico, de permitir, como se compra, guardadas as proporções, num site de compra, não é? Você tem a possibilidade de ofertas do Brasil todo, do mundo todo, e isso não só aumenta a possibilidade de êxito da venda desse bem, como também aumenta o valor, a disputa pelo bem. Está saindo um edital agora do Tribunal de Justiça para credenciamento. Os juízes que têm bens penhorados vão indicar esses leiloeiros para a venda do bem e eles vão ficar disponíveis nos sites desses leiloeiros. Eu conversei com o juiz Emílio Viana e com o superintendente da área judiciária do TJCE, Nilson Aragão, sobre os 2 anos de vigência do novo Código de Processo Civil. Obrigada pela entrevista. Obrigado também pela atenção. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.